Agora sim, Tiago. Isso. E aí, Tiago, já dei boa noite, agora eu vou pedir assim para você se apresentar para as pessoas que entraram, né? Lhe conhecer um pouco. Tem um gatinho miando aí na sua casa? Tem sim. Ah, tá. Bom, eu me chamo Tiago, eu sou psicólogo escolar na Coordenadoria Regional de Educação de Rolim de Moura, que fica no interior do estado de Rondônia. É a primeira vez que eu estou conversando com pessoas da Bahia. É um prazer muito grande conversar com vocês. Bom, eu sou psicólogo desde 2013, quando eu me formei. Aí, em 2014, eu assumi um cargo público em um CRAS de uma cidadezinha chamada Santa Luzia. Aí, por volta de 2017, eu fui convocado para outro concurso, só que aí já foi na área escolar. Foi no município de Alta Floresta. E aí, em 2019, eu fui convocado em outro concurso também para a área educacional, agora na SEDUC, na Secretaria Estadual, na Coordenadoria de Rolim de Moura. E a Coordenadoria de Rolim de Moura, ela tem na sua jurisdição 22 escolas, né, estaduais. E são nessas 22 escolas que eu atuo como psicólogo escolar. Eu estou na Que área escolar por volta de 4, 5 anos. Desde 2000, vai fazer 5 anos que eu estou na área escolar. Em março vai fazer 5 anos. Que legal, Tiago. Muito bom. É um prazer também, assim, você ter aceitado, né, esse convite para participar comigo da live. E é um prazer conversar com você, lhe conhecer. Estamos falando, né, nos falando agora, ao vivo com as outras pessoas. Então, assim, desde já eu agradeço pela sua generosidade, né, de aceitar. A gente nem se conhece e você ter aceitado estar aqui comigo agora ao vivo com as pessoas que já entraram na live. Beleza, beleza. Eu fico feliz que você tenha me convidado e é muito bom conversar sobre educação, sobre teorias, sobre situações. Eu sempre gosto. Sim, sim. É muito bom mesmo. E assim, eu já atuo, né, na área da educação. Nossa, já está quase para chegar nos 20 anos que eu atuo na área da educação como professora. E agora eu terminei, né, minha especialização, sou pedagoga, terminei minha especialização em neuropsicopedagogia e estou aí, né, preparada, pronta para o que deve para os novos cursos, as novas oportunidades que eu creio que virão. Oh, maravilha, maravilha. É muito bom ouvir profissionais da educação assim empolgados para adquirir cada vez mais conhecimento, investir em formação para oferecer um serviço bom para a meninada. É verdade. E a demanda dos dias atuais requer isso da gente, né? Porque se a gente se Com certeza. estacionar, parar no tempo, a gente fica para trás. Então, é uma nova demanda que está na atualidade, que precisa desse esforço de cada um de nós, que reconhece, que entende isso, né? Para fazer a Sim. diferença, para marcar vidas, né? De crianças, de pessoas na sociedade em que elas estiverem inseridas. Então, isso é importante mesmo, muito importante. Então, eu coloquei como tema da nossa live, né, o desenvolvimento cognitivo. E assim, eu lhe convidei para você falar um pouco para a gente, né, pra, desmistificar para a gente um pouco sobre o desenvolvimento cognitivo. E assim eu passo para você. Beleza, beleza, Rolando. Bom, eu preparei aqui algumas palavras assim bastante práticas, entende? Uhum, Sobre criar condições para estimular a inteligência, a dimensão cognitiva da criança. Serão dicas assim que podem ser aplicadas em casa, né, pelos pais, e que podem também ser aplicadas na escola pelos professores assim em algumas situações específicas, né, de modo uhum. coletivo talvez até seja interessante. Algumas coisas aqui que eu enumerei poderão ser utilizadas, né? Mas eu creio que os pais que estão assistindo vão gostar bastante, porque serão dicas bastante instrumentalizáveis em casa, certo? Bom, então vamos Certo. lá, né? Quando a gente pensa assim
em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento, vamos chamar assim de desenvolvimento das habilidades gerais de uma pessoa, nós achamos que elas vão brotando assim naturalmente com o passar do tempo, mas na verdade essas habilidades todas dependem de condições para acontecer, entende? É o caso, por exemplo, daquelas crianças que foram estimuladas com mais complexidade num contexto se comparado a outras crianças em um contexto menos estimulante. Nota-se diferenças bastante nítidas entre essas duas condições, entende? Inclusive, aqueles casos raros de crianças que foram criadas por animais e que não tiveram a oportunidade de interagir com outros seres humanos em condições de fala, de trocas, de instrução, de ouvir, de ver modelo, e perderam uma janela de tempo boa para aprender essas habilidades, né? Que é durante a infância, quando o cérebro está desenvolvendo bem rapidão, assim, aprendendo muita coisa rápido, né? Então, justamente nessa época, essas crianças estiveram privadas do contato com outros seres humanos em diálogos complexos, elas acabam ao longo aprendendo algumas coisas depois que são resgatadas, porém percebe-se que devido à falta de condições iniciais, ela naquele momento vai ter bastante dificuldade para aprender e chegar no mesmo grau de efetividade que outras pessoas que tiveram acesso a essas estimulações, né? Mas vamos lá. Eu preparei aqui 6 principais ideias, né, que você pode estimular. A primeira delas é você observar o seu filho, ou o professor observar o aluno, né? Mas esse professor já faz. Às vezes, os professores observam, mesmo tendo ali muitos alunos diante dele, às vezes acontece do professor perceber diferença no comportamento da criança muito mais rápido do que os pais que estão lá dentro de casa, né? Então, às vezes é o professor que avisa o pai que a criança mudou. Isso porque o professor tem muitos ali para ele cuidar, né? Para ele observar. Então, um primeiro passo aí para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó que cuida do seu neto também, né? Ou do responsável. Uma das coisas que você deve fazer com a criança é observá-la, para você saber o que ela gosta, para você saber o tipo de interesse que ela tem em atividades mais físicas, que tipo de brincadeira física ela gosta, que tipo de desafio é interessante para ela, entende? Que tipo de coisa desagrada. É interessante observar isso na criança, né, no seu filho, para que você saiba mais ou menos em que patamar ele está em relação a certa habilidade que você gostaria que ele aprendesse. Então, por exemplo, se você gostaria que seu filho montasse monte quebra-cabeças, entende? É interessante você saber que nível de quebra-cabeça ele consegue montar, entende? Que tipo de desafio ele consegue superar e como você vai aumentando esses desafios aos pouquinhos. Então, sem observar a criança, sem saber do que ela gosta, o que ela consegue fazer em cada situação, qual horário do dia ela está mais ativa, que tipo de pessoa faz com que ela se sinta mais à vontade para falar, para se divertir. Então, todos esses detalhes do comportamento do seu filho devem ser observados, né? Eu digo isso aqui que o professor também pode dar essa instrução para o pai, entende? Se o professor, por exemplo, estiver dando reforço para o aluno, né, ele vai ter que fazer também essas observações. Ele já faz, né? Ele observa ali onde em que nível o aluno está, né? O que ele consegue fazer. Mas eu creio que esse tipo de observação deva ser feito em casa também, caso o pai queira estimular a criança. O primeiro ponto para você estimular bem a criança é saber como estimular. E para saber como estimular, você tem que observar o que ela consegue fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? O tipo de coisa que ela se dedica mais, o tipo de coisa que ela abandona facilmente, certo? Então, o primeiro passo aí é observe o seu filho. Agora, o segundo passo ele se refere à maneira como você vai interagir com a criança diante dos desafios que ela estiver resolvendo ou que você estiver preparando para ela. Por exemplo, vamos supor que você quer que o seu filho desenvolva
habilidades de montar quebra-cabeças. Você pode utilizar várias formas de estimular isso nele. Você pode utilizar quebra-cabeças simples ou até mesmo usar quebra-cabeças complexos. Vou dar uma dica de como usar um quebra-cabeça complexo, mesmo que o seu filho não tenha experiência com quebra-cabeças, de modo a ele aprender e desenvolver bastante a capacidade de observação, né? Que a observação, ela é um dos pontos fundamentais para qualquer tipo de habilidade. Entende? Ela é a habilidade, uma das habilidades básicas é a habilidade de observação. Então, para você aprender alguma coisa, você tem que estar observando alguma coisa. Se você está aprendendo numa sala de aula, você está observando o que o professor está fazendo, observando o que está no livro, observando o que está na lousa, observando o que os colegas estão fazendo. Se a gente, enfim, em todas as condições de aprendizado, formal ou informal, a gente tem que estar observando alguma coisa para poder aprender. Então, estimular jogos que estimulem a observação vai criar condições para que outras habilidades sejam desenvolvidas no seu filho, na sua criança. Então, por exemplo, suponhamos que você pegou um quebra-cabeças complexo, né, que é difícil de montar, mas tem como você brincar de um jeito, né, mesmo ele sendo muito difícil, que o seu filho, mesmo sem experiência, vai aprender, que é o seguinte: ele está montadinho, você comprou quebra-cabeças montadinho, ou você monta ele todinho, entende? E tira só umas 2 peças de uma quina, né? E pede para o seu filho, olha, descobre como completar o quebra-cabeças, né? Aí ele vai ter só 2 peças para tentar finalizar o quebra-cabeças. Depois que a criança conseguiu ali resolver aquelas 2 peças, você fala assim, agora eu vou tirar 4 peças, entende? Aí você pode tirar até de outra quina do quebra-cabeças, 4 peças e deixa ali espalhado. Agora tenta descobrir, né? E aí ele vai ficar ali um tempo naquelas 4 peças, né? E aí gradualmente você vai percebendo conforme... Você pode inclusive tirar 4 peças mais de uma vez. Ou agora eu vou tirar 4 peças de outro lado e tira. Eu vou tirar 4 peças de... Quando você tirou 4 peças umas 3, 4 vezes, aí você sobe para 5 peças de outro lado. Depois, agora eu vou 5 peças desse lado. Então, assim, você vai gradualmente, conforme a criança for se habituando com a quantidade de peças que ele consegue articular e completar, você vai aumentando um pouquinho mais, respeitando o ritmo dele. Se ele precisar de um pouquinho mais tempo, numa certa quantidade de peças, você vai respeitar isso. E assim, gradualmente. Entende? Então, é uma forma de você estimular a observação dele e, ao mesmo tempo, fazer com que, gradativamente, ele vai ele vai se expondo à demanda de resolver um quebra-cabeças complexos, porém em pequenas tarefas alcançáveis para ele, entende? Depois de um tempo, você brincou bastante com aquele quebra-cabeça, você já vai poder deixar o quebra-cabeça totalmente espalhado, que ele vai reconstituir totalmente, entende? Vai demorar um tempo. É uma brincadeira aí que vai durar, às vezes, 1 mês e meio, você brincando, tirando peça aqui, 4 peças. Às vezes brinca umas 3 vezes com ele, né? Com 4 peças, ele já está cansado, você vai ter que deixar para brincar no outro dia. Então, até você conseguir fazer com que ele administre aquele quebra-cabeça em 100% das peças, vai demorar muito tempo. É aí que entra outra habilidade necessária, não na criança, mas no adulto, que é a paciência. Às vezes, os pais querem resultados muito rápidos, com poucos procedimentos. E não é assim, o ser humano ele é devagar. O ser humano ele não aprende igual um robô, que você dá um comando, coloca um algoritmo, aí de repente ele não vai mais fazer outra coisa, ele vai fazer só daquele jeitinho. O ser humano ele precisa de oportunidades, de incentivo, de ter chances de tentar errar, tentar descobrir por que errou, aí vai aprendendo gradualmente, entende? O aprendizado ele é uma construção gradual, sabe? Então, você oportunizando a criança, que ela aprenda gradualmente, ou melhor, que ela se exponha gradualmente a dificuldades maiores de demandas de observação como quebra-cabeça, você está auxiliando muito o desenvolvimento intelectual dela.
Outra coisa que você pode fazer para desenvolver a criança é solicitar que ela desenhe coisas, sabe? Para também observar, ó, tenta desenhar aquela árvore do outro lado da rua, né? Ou tenta desenhar o cachorro, vamos supor, tem um cachorro em casa, ó, tenta desenhar o Bob, né? Daí deixa a criança tentar desenhar do jeito dela, entendeu? Por quê? Porque vai ser um exercício de observação, ele vai ter uma demanda. O meu pai pediu para que eu desenhe o Bob. Como é que o Bob é? O Bob é amarelo, daí ele vai pintar de amarelo, né? Ele vai fazer ele, do jeito dele desenho, vai pintar de amarelo. Ele tem manchas pretas, manchas brancas, entende? Então, conforme o nível de experiência da criança, o adulto tem que fornecer dicas. Você tem que ir perguntando para a criança assim, qual é a cor do Bob? Só para ele ter que pensar na cor, entende? Ah, quais são as manchas que tem? Ele tem manchinha marrom, manchas pretas no pelo. Aí a criança vai ter que observar, entende? Ele é grande, ele é pequeno, o pelo dele é comprido, o pelo dele é curto, né? E assim sucessivamente. A criança vai ter que observar. Então ele vai exercitando esse ato de observar e tentar reproduzir, entende? E, e é importante que a atitude do pai, da mãe, do vô, da pessoa responsável por isso, seja de muita vibração, de muito festejo enquanto você está fazendo, para não ser aquela coisa maçante, aquela coisa chata poxa, ele está me dando uma coisa trabalhosa para fazer e tal, né? Ficar com uma certa cobrança na criança, né? Então, assim, tenta fazer como se fosse um festejo. Nossa, é isso mesmo, ele é um cachorro marrom, ele tem manchas pretas, ele tem um rabo assim, ele tem uma patinha desse jeito, e construindo uma interação divertida enquanto a criança exercita a observação dela. Entende? Por exemplo, chegou uma visita, né? Aí depois que a visita for embora, você perguntar para ela assim, para a criança, você lembra a cor da camisa da visita? Para ver se aí ela se atenta, fala, nossa, eu nem observei. Aí a criança fica mais atenta para esses detalhes, né? Ou, por exemplo, você vai na casa de alguém, visitar alguém, você lembra da cor da casa que nós fomos? Você deixa para perguntar depois, né? Porque isso vai estimulando a criança a ficar atenta, entende? E dentre várias coisas, né? Se você assistir um filme, preste atenção no filme e depois faz uma pergunta sobre o filme, né? Você lembra aquela hora que aconteceu isso? O que aconteceu depois? Finge que você não está lembrando. Eu não lembro o que aconteceu depois. Aí a criança vai ter que resgatar isso. Talvez ela não vai conseguir lembrar também. Mas só de você perguntar, ela já vai ficar mais atenta nas próximas oportunidades, entende? Então, olha só, Entendo. coisas bem simples que você pode ir jogando, que vão estimulando a criança, né? Mas o interessante é você fazer bons elogios quando a criança estiver desempenhando, né? Por que eu digo bons elogios? Porque às vezes tem certos elogios que a gente faz que pode ter alguma desvantagem, entende? Só que tem algumas recomendações que a gente pode utilizar para fazer um elogio assim bem bacana. Eu vou dar uma sugestão bem legal para vocês aqui, que é dividir o elogio em três partes, né? A primeira parte, né, vamos supor assim, vamos supor que a criança, você pediu para ela inventar uma história, que é uma coisa que você tem que fazer também, entende? Eu vou contar uma história para você, aí depois você conta uma história para mim, para a criança exercitar a criatividade, né? Uma coisa foi observação e depois a criatividade, né? Porém, é o seguinte, vamos supor que ela inventou uma história para você. Eu vou citar aqui um exemplo de uma história bem simples. Vamos supor que a criança falou assim: ah, papai, era uma vez um macaquinho que ele pulou da árvore e caiu em cima de uma vaca. E a vaca saiu correndo e pulou dentro de um brejo e ficou presa nesse brejo. Aí o dono da vaca teve que ir lá tirar essa vaca do brejo. E quando o dono da vaca estava chegando, tinha uma cobra no meio do caminho, né? Então a criança ela vai inventando histórias desse tipo, histórias com elementos que ela percebe no dia a dia, né? E você vai prestar atenção na história, né, da criança, né? E aí você vai fazer o elogio no final. Como é que você vai fazer esse elogio? A primeira parte do elogio é você dizer para a criança
exatamente o que ela fez. Você fala, ó, você contou uma história muito bacana para mim. Você contou a história de um macaquinho que pulou numa vaca, a vaca assustou, caiu dentro do brejo, aí o dono teve que vir buscar, tirar a vaca do brejo, e aí no meio do caminho entre a vaca e o dono tinha uma cobra, o dono se assustou e tal, né? Você meio que reconta a história para a criança, para que ela possa ouvir a própria produção dela. Entende? De modo que ela comece a prestar até mais atenção nas próximas vezes em que ela for produzir uma história. Entende? Então, você recontar aquilo que a criança te contou, você descrever o que ela fez, né? É muito importante justamente porque faz com que a criança fique sob a influência daquilo que ela mesma produziu. E se foi um desenho, por exemplo, você vai descrever o desenho. Olha, aqui você fez um tratorzinho. Ou ali você fez também uma roça de milho. Oh, que bonito, né? Você fez ali um senhorzinho capinando, né? Então, olha só como é que a criança, a criança vai começar a prestar atenção. Ela desenhou, às vezes, espontaneamente. Entende? Ela desenhou espontaneamente, ela nem prestou atenção. Aí quando você fala para ela, olha, você fez um homenzinho capinando, ela, oh, é mesmo, eu fiz aqui, né? Oh, você fez um. Aqui você fez uma lavourinha, né? Ou aqui você. Entende? Eu estou dando esses exemplos mais rurais, justo porque eu sou da zona rural, né? E eu já trabalhei também com algumas crianças da zona rural e é bem divertido justamente devido a esses elementos. Mas podem ser elementos também da zona urbana. A criança, ela desenhar um carro parado no semáforo, entende? Ah, conta uma história aí. Ah, era uma vez um homem que estava dirigindo um carro, aí ele apareceu, aí ele estava no meio da rua, um cachorro entrou no meio, ele teve que frear. Aí no que ele freou, o pneu furou, entende? Aí a criança vai inventando, e você vai prestando atenção, porque são elementos que a criança observa no dia a dia, entende? Então, essa primeira etapa é descrever o que ela fez. Se ela contou uma história, reconte a história para que ela ouça o que ela mesma criou. Se ela fez um desenho, descreva o que ela fez, sem fazer julgamento, sem dizer que está bonito, se está feio. Só dizendo, aqui você fez um carrinho, aqui você pintou ele de vermelho, aí você fez aqui um rio, né, você pintou de azul, você desenhou um peixezinho aqui no rio. Então você vai descrevendo o que ela fez. Uma forma de você se orientar para fazer isso é pensar o seguinte: o que outro adulto concordaria que está nesse desenho? Tenta pensar assim, porque daí você... o outro adulto concordaria que esse trator foi pintado de vermelho? Sim. Aí você diz, aqui você pintou o tratorzinho de vermelho. Outro adulto concordaria que isso que ele fez aqui é um peixe? Ah, com certeza. Então, assim, aqui você desenha um peixezinho no rio, né? Então, assim, você vai descrevendo o desempenho da criança. Se ela cantou, aí você escuta, você cantou assim, você primeiro vai descrever, você cantou assim, assim, assado. Para depois vir a segunda, eu estou entrando aqui na segunda etapa antes da hora, né? A segunda etapa do elogio é você descrever o que pode ser melhorado, entende? Só que aí tem um detalhe, por que tem que deixar em segundo lugar essa parte do elogio? Porque se a gente começa dizendo para a pessoa o que ela pode melhorar, já não começa legal, né? E se a gente deixa para o final, também não fica legal. Então é bom deixar no meio. É a segunda etapa, porque tem uma terceira. Então você começa simplesmente dizendo o que a criança fez, descrevendo o que ela fez. Depois você parte para a segunda etapa, que é dizer o que ela pode melhorar, né? Aí você vai dizer, olha, aqui você desenhou o tratorzinho de vermelho, só que você desenhou um homenzinho muito grande para esse trator. Olha só o tamanho do trator, olha o tamanho do homem. Da próxima vez, tenta fazer o homenzinho menor, entende? Para ele não ficar tão grande em cima desse tratorzinho. Você deu uma dica para ele melhorar. Ao mesmo tempo fazendo isso, você está sinalizando para a criança que ela não precisa fazer uma obra-prima logo de cara, que ela vai ter oportunidades no futuro fazer diferente, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, que lindo, que maravilhoso o seu desenho. A criança às vezes pode ter a impressão de que
ela fez uma coisa impecável, entendeu? Que não precisa mudar. Ou que toda vez que ela for fazer algo, vai ter que ser impecável também. E aí ela fica assim, será que ele vai achar ótimo, maravilhoso, isso e aquilo, entende? Então é interessante, em vez de fazer esses elogios assim muito amplos, muito valorativos, é interessante descrever o que a criança fez, depois você dizer honestamente o que ela pode melhorar com um tom assim bem divertido. Olha aqui, ó, você pintou essa maçã vamos ver uma cor que maçã nunca teve, né? Você pintou essa maçã de. Agora é difícil. Será que existe maçã amarela? Vamos supor que não existe maçã amarela, né? Aí, ó, você pintou essa maçã de amarelo aqui, mas será que tem maçã amarela mesmo? Né? Eu nunca vi e tal. Né? Aí a criança vai ter que observa as maçãs quando a gente for no mercado, para você ver se é amarela mesmo. Porque você não pode ficar entregando também de mão beijada. Você tem que falar, ó, maçãs são dessa cor, não. Você vai dizer, ó, observe as maçãs, para daí você saber se é dessa cor ou não. Mas aí vai depender também do que a criança disser para você. Se ela falar assim, não, pai, é que esse pé de maçã aqui, ele dá maçã de ouro. Aí beleza, aí não está errado, não. Você, opa, que você tem que respeitar aquilo que a criança quis colocar no papel, entendeu? E não aquilo que você acha que ela deveria colocar. Você pergunta para ela, hein, filha, isso aqui é uma maçã de quê? É uma maçã mesmo? É uma maçã de ouro? É uma maçã de enfeite? Né? Porque a criança pode falar assim, eu fiz uma árvore e nessa árvore alguém colocou uma maçã de enfeite e essa maçã de enfeite era amarela. Então você vai ter que descobrir o que é que ele quis desenhar para daí saber, dar uma dica de como ele pode melhorar nas próximas tentativas, entende? Senão a gente desrespeita a criatividade da criança. Ela começa depois de um tempo a achar que ela tem que fazer as coisas conforme você quer e não conforme aquilo que ela está produzindo no momento, naquilo que ela é capaz de fazer naquele momento. Às vezes ela fica até ansiosa, né? Se você parar para observar, todos nós temos um nível de desenho muito parecido com aquele que a gente tinha na quarta série, entende? A gente não aperfeiçoou, simplesmente porque às vezes não parecia que a gente precisava, entende? E de fato, para a maioria de nós não precisou mesmo. Só que é interessante estimular a criança a fazer bons desenhos, entende? A observar mais detalhes, mas não cobrar demais, não fazer cobranças quando a criança não pode executar determinadas coisas, respeitando o ritmo dela. Olha, aqui você fez um homenzinho, se ele está fazendo só o palitinho, opa, deixa ele avançar, entende? Depois de um tempo ele vai começar a fazer, não vai fazer mais palitinho, vai fazer um com as bolinhas assim, ele vai estar respeitando que a pessoa tem largura. Aí você vai ter, olha, ele já entendeu que as pessoas têm largura, né? Então, aí ele faz uns homenzinhos mais magrinhos, uns homenzinhos mais cheinhos. Olha, ele está entendendo que as pessoas são diferentes em suas dimensões corporais, né? Então, aí você vai incentivando, você vai falando isso para ele também, para ele ver, porque às vezes a criança ela faz as coisas assim, numa espontaneidade que ela nem mesma prestou atenção. Então você preste atenção e fale para ela, você fez desse jeito, né? Então, é aí que entra a terceira etapa do elogio, que é você dizer como você se sentiu diante daquilo que ela fez. Olha, eu me senti muito feliz porque eu vi que você é bastante observador, entende? Eu vi que você é bastante esforçado, você se dedicou. Então, foca nessas quatro coisas. Foca na observação, você dizer para ele, ó, filho, parabéns, você é muito observador. E dizer o porquê também, ó, porque isso e aquilo, né? Aí dizer também, ó, filho, você é muito esforçado. Por quê? Porque isso e aquilo, né? Você fez, ó, você pintou tudo isso. Aqui, às vezes, a criança, ela faz um desenho para adulto e o adulto só olha ele por uns 2, 3 segundos. Olha, tá bom, tá ótimo, que desenho lindo, meu filho. Entrega de volta. Assim, a criança percebe que você não deu moral pro desenho dela, entendeu? Agora, se você parar e observar os detalhes do desenho dela, ó, filho, aqui você desenhou assim, assim, assado. Ó, filho, aqui você pode melhorar assim, assim, aquilo outro. Ó, filho, eu me senti muito feliz porque eu vi que você se dedicou, você fez um desenho para o pai, entende? A criança gastou tempo da vida dela fazendo um desenho para você. Então, observe o desenho, né? Dê atenção, dê um valor para aquilo. A criança se sente valorizada. Até nós adultos, se você fizer alguma coisa legal e outras pessoas vierem reconhecer, falar isso, falar aquilo,
depois você vai ficar feliz, né? Você vai ter aquela tendência de querer fazer melhor, porque a gente sempre faz mais do que a nossa obrigação quando se sente valorizado por quem a gente acha importante. Entende? Então, se o seu filho te acha importante, ele te acha importante, com certeza. Então, ele vai se sentir cada vez mais empolgado para fazer mais, se ele perceber que você, que é uma pessoa importante para ele, valoriza o que ele faz e que presta atenção, que dá dicas, que vibra quando ele dá os pequenos avanços. E você tem que respeitar também o ritmo dele. Não queira que seu filho, ó, de uma vez assim, sai fazendo. Não, vai estimulando devagarinho. Entende? Outra coisa que você pode fazer, né, outra dica, que é a terceira dica que eu coloquei ali, é você começar a comprar alguns brinquedos que são mais estimulantes. Eu até citei os quebra-cabeças, né, mas tem outros brinquedos que podem ser bastante estimulantes para a criança, muito estimulantes mesmo, sabe? E aí invista nisso, brinquedos educativos. Uma coisa que eu incentivo muito os pais é comprar aqueles jogos de tabuleiro, aí brincar em família, porque o pessoal hoje está só no celular, né? Todo mundo, cada um no seu celular. Um janta na sala, outro está jantando no quarto, outro está lá na varanda, ninguém está interagindo. E isso é ruim, principalmente para as crianças, porque as crianças estão perdendo a oportunidade de conversar e escutar os adultos conversando. Porque na minha infância, eu tinha a oportunidade de escutar os adultos conversando, prestar atenção. Né? Hoje não, hoje a criança está em casa, todo mundo está em silêncio, cada um está no seu celular ali, ó, só respondendo as mensagens, entende? Então, dê oportunidades para que o seu filho preste atenção em diálogos entre adultos, né? Adultos conversando sobre o trabalho, a criança está prestando atenção. É óbvio que, uma vez que você saiba que a criança está prestando atenção, cuidar com as palavras que vai usar e com aquilo sobre a qual você vai falar, né? Mas é importante que a criança perceba os assuntos dos adultos, os adultos conversando, que a criança é muito saudável quando a criança escuta um adulto contando caos, o que é uma coisa muito rara, né? Aqui em Rondônia está praticamente extinto, não sei como é que está aí na Bahia, mas na minha infância. Então, eu morava no sítio, aí chegava visita em casa de outras pessoas que eram do sítio também. E aí, o que acontece? Numa época da minha infância, aqui no interior, nem mesmo tinha energia elétrica em casa. Então, o entretenimento das pessoas eram as conversas. Né? Então, chegava a visita, e ele contava ali rapidamente as novidades, mas o foco da conversa mesmo era o caos que seria contado. Então, a pessoa começava a contar um caos, né? Uma vez, aí a criançada ficava assim, todo mundo ouvia com muita atenção aquele caos, né? E a pessoa puxava lá da raiz da situação, ia contando, e você ali acompanhando. Isso estimula a imaginação, porque a informação não chega prontinha. Quando você está assistindo televisão ou assistindo um vídeo, as imagens, a história chega prontinha, você só fica ali, ó, o passivo, né? Só observando. Agora, quando você está ouvindo um caos, ouvindo uma história, você imagina as áreas do seu cérebro responsáveis por criar aqueles cenários todos ficam sendo estimuladas, entende? Então a criançada ouvia muito caos, né? Aí um adulto terminava um caos, aí o outro começava a contar outro caos e assim ia. Como eu posso dizer, ficava até tarde, às vezes, contando causos. E muitos deles eram até mentira, entende? A pessoa inventava, né, e tal, mas como a única fonte de entretenimento entre as pessoas era contar causos, né? Isso acabava estimulando a criatividade das pessoas, dos adultos, e eles se tornavam excelentes autores de causos que nunca aconteceram, mas eram muito detalhados, muito inteligentes, que tinham um fechamento assim incrível. Entende? Então, pessoas às vezes analfabetas, entende? Mas justamente por terem tido essas oportunidades de estimular a imaginação a partir da oitiva, né, de escutar histórias, elas acabaram desenvolvendo habilidades muito interessantes, né? Então, contar histórias para o seu filho faz muito bem. E pedir para ele contar histórias para você também. Conte histórias da sua vida, conte histórias clássicas, Chapeuzinho Vermelho. Compra livro de história para você ler para ele, entendeu?
até para estimular a leitura, porque não tem como você fazer uma criança se convencer de que é bom ler se nós adultos não damos esse exemplo. As crianças têm que presenciar os adultos Sim. lendo, eles têm que ver o exemplo, ver os adultos lendo em casa, entende? Ver o pai vendo uma revista ali sobre um assunto, a mãe lendo alguma coisa, comentando, ó, li um livro tal, comentando empolgado. A criança, quando ela escuta o adulto se empolgando com alguma coisa, ela começa a se interessar por aquilo, entende? Só que o problema é que a criançada presencia os adultos se empolgando com coisas que os adultos não querem que as crianças saibam ou se importem, entende? Então, ó, menino, não fica prestando atenção nisso, não. Mas a criança, agora que eu quero prestar atenção mesmo, entendeu? Na conversa. Mas se, por exemplo, a criança estiver vendo os adultos conversando sobre um livro, olha, eu li um livro tão legal, que era assim, assim, assado, que aconteceu isso e aquilo, a criança, nossa, minha mãe leu um livro, ela está empolgada contando isso para o meu pai, né? Olha só que legal. E os adultos podem fazer isso de propósito. Combinar assim, vamos conversar sobre o livro na frente dos nossos filhos, né, para que eles percebam a nossa empolgação com relação a isso, né. São dicas, são instruções. Tudo isso vai desenvolvendo aí a dimensão cognitiva da criança, o quanto ele imagina, o quanto ele vai se importar pelo conhecimento, entende? O quanto ele vai ter habilidades para fazer observações, que, como eu disse, a habilidade de observar é uma habilidade necessária para desenvolver outras habilidades, e assim sucessivamente. Vai estimulando todos os dias, de um jeito até festivo, mostrando que você gosta de fazer isso com ele. Porque, querendo ou não, a gente não cria os filhos só para eles serem adultos que vão trabalhar, ter filhos e um dia deixar de existir também. A gente trabalha para criar pessoas, trabalha com os filhos para criar indivíduos que no futuro vão ser emocionalmente inteligentes, que vão ter várias habilidades sociais. É legal isso, entende? Não, para você fazer com que o seu filho se torne um adulto com essas habilidades sociais, habilidades comunicativas, saber lidar com as próprias emoções. Para isso, vai ser necessário interações positivas. Não apenas punir o comportamento que você não gosta. Você vai ter que incentivar festivamente o comportamento que você gosta que ele apresente, os comportamentos que você vê que são vantajosos para que ele seja um adulto funcional, um adulto que sabe lidar com as próprias emoções, um adulto que sabe respeitar os outros, né, sabe respeitar as diferenças, né, sabe que cada um tem o direito de ser do jeito que quer. Então ele vai ser um adulto que vai respeitar a diferença das demais pessoas, entende? E vai saber lidar com situações difíceis, conversas difíceis, com mais facilidade do que, por exemplo, aquela criança que não teve essas oportunidades de ter esses incentivos. A maioria de nós adultos, às vezes, tem algumas dificuldades emocionais que talvez nem existiriam se lá na infância nós tivéssemos tido alguns incentivos positivos para desenvolver essas habilidades de lidar com as emoções, de respeitar os outros, de dialogar, entende? De falar respeitosamente. E para isso as crianças têm que observar os adultos fazendo. Então as crianças elas fazem, elas são basicamente pessoas que estão aprendendo a partir do modelo que os adultos oferecem. Por isso que não é bom xingar na frente da criança. Se você não quer que a criança seja aquele tipo de pessoa que discute gritando, não grite com ela, converse com ela sério, converse com ela mostrando a sua autoridade, mas não precisa gritar. Mostra para ela que você tem autocontrole emocional para que a criança se sinta segura. Porque uma das coisas que deixa mais a criança insegura é perceber que os adultos que cuidam dela não são emocionalmente estabilizados. Não sei se vocês sabiam disso, é uma coisa muito séria. A criança, quando ela percebe que os adultos que cuidam dela não são muito emocionalmente estabilizados, ocorre de elas se sentirem muito inseguras afetivamente, né? E crescerem adultos também inseguros em relação ao modo como devem interagir com quem é afetivamente significativo. Entende? Porque as interações com quem eram, com as pessoas afetivamente significativas da infância, que são os pais, os avós, os tios, o padrasto, madrasta, às vezes não estiveram tão favoráveis assim. E a pessoa não teve essa oportunidade de desenvolver a maturidade emocional para lidar com algumas dificuldades, entende? E aí essas dificuldades vão se perpetuando ao longo da vida com outros formatos, entende?
Então é muito importante isso, você mostrar para o seu filho o exemplo do comportamento que você quer que ele aprenda. Porque como eu sempre digo, conselho não ajuda muito. Conselho ele ajuda, mas não muito. O que ajuda mesmo é o exemplo. É a criança ver você fazendo. Eu até estava conversando com o pessoal esses tempos, né, sobre isso, né, sobre como o exemplo é uma coisa importante, foi um caso muito engraçado que aconteceu no sítio uma vez, que foi um pai que chegou com o filho dele, assim, perto de uma porteira, né, e aí aqui o pessoal tem um estilão bem cowboy, né, é bem diferente, não sei se é muito, eu acho que é diferente da Bahia é o pessoal mais sertanejo, assim, é diferente. Aqui o pessoal é um É. pessoal mais country, entendeu? Mais cowboy. Aí o pai assim com um chapéuzão, né? E o filho sempre ele fazia questão de ficar na mesma postura que o pai. O pai chegava, colocava uma perna de um lado, a outra do outro, assim. Aí o filho olhava para o pai e já fazia a mesma posição, entendeu? Porque a criança ela está seguindo, ela admira o pai. O menino, na maioria, o menino e as meninas. Só que entre os meninos tem uma questão assim: meu pai é um herói, meu pai entende? Meu pai sabe de tudo, meu pai é o homem mais forte do mundo. O menino, depois de um tempo, vai descobrindo que não é verdade. Só que essa fantasia, ela é muito importante, porque dá uma responsabilidade muito grande para o pai. Né? Se o meu pai sabe de tudo, e se o meu pai é o homem mais forte do mundo, meu pai ele resolve qualquer problema, a criança vai querer seguir esse modelo. Só que o que é o que aconteceu, né? Esse rapaz aí, né, chegou com o filho dele perto de uma porteira, todo cowboy, né? E ele estava junto com o filho, né? E aí ele olhou para a porteira e falou assim, reclamou da porteira, falou assim, olha aí, porteira de caba safado. Uma porteira dessa aí, o cara tem que ser muito preguiçoso para fazer uma porteira dessa, né? Falou mal da porteira e de quem tinha feito a porteira. E aí passaram-se vários dias e tal, né? Aí de repente estava ali o mesmo homem com o filho dele na frente da mesma porteira, porém a pessoa que fez a porteira também estava junto ali e estava acontecendo uma conversa muito animada entre os adultos, né? Só que aí de repente a criança solta. Olha essa porteira aí, ó. Porteira de caba safado, preguiçoso. Olha só uma porteira dessa. O cara fazendo. Aí o pai com aquela vergonha, né? Porque o filho dele falou isso, né? E o cara que fez a porteira estava lá, né? Chegou em casa, deu uma surra no menino. Né? Só que veja bem, o menino ele fez exatamente o que o pai fez. Entende? E depois o pai bateu nele por ele ter feito o que o pai mostrou para ele. Então o menino pensa o seguinte: ele seguiu o exemplo do pai, porque para ele o pai era um ser perfeito. Né? A criança ela tem a impressão de que o pai é um ser perfeito. E aí ele fez o que o pai fez e depois o pai bateu nele. Como é que vai ficar a cabeça dele? Ele começa a ir se decepcionando, entende? Vão acontecendo pequenas decepções ao longo da infância. E aí quando chega lá na adolescência, aí fica difícil para os pais se reaproximarem dos filhos. Vai acontecendo um distanciamento conforme essas pequenas coisas vão acontecendo. Por isso que a gente não pode deixar as crianças verem nós fazendo comportamentos que nós não queremos que eles façam. Entende? Então, essa é uma dica muito importante. Aqui é para o desenvolvimento até emocional da criança, porque são várias decepções bem sérias que a gente, sem perceber, faz com os filhos. Quando eles percebem que você bate nele quando ele mente, mas você mente também para outros adultos, entende? Por exemplo, chegou a avó, aí ele viu o pai contando a história que ele sabe que não foi verdade. Pô, pai, meu pai está contando essa história para minha avó, mas não foi assim, eu vi que não foi assim, eu estava lá junto. Mas aí o adulto fala achando que a criança nem percebe, que a criança nem presta atenção, né? E aí a criança percebe que o pai também mente, mas o pai bate nele quando ele mente. Aí vai, sabe, a criança vai começando a achar assim, não, acho que meu pai não é um cara assim tão legal quanto eu imaginei. Estou dando exemplo do pai aqui, mas é mãe, é vô, é vó, é tio, é padrasto, é madrasta, entende? Todos nós, sem perceber, fazemos coisas que vão fazendo as crianças se antagonizar com a nossa pessoa. Que vão assim, não é uma pessoa tão legal como eu achei. E quando você começa a achar que uma pessoa não é tão legal assim, você começa a parar de querer agradar essa pessoa. Isso é natural do ser humano. Entende? Aí o seu filho vai começar às vezes a ficar desafiador,
vai começar a ser opositivo, porque para ele faz muito mais sentido se antagonizar com alguém que é contraditório e bate nele, do que seguir os exemplos ou seguir os conselhos dessa pessoa, entendeu? Olha só como é que a situação pode ficar bastante séria. Então mostre bons exemplos para o seu filho. Nunca minta para ele e nem minta na frente dele. É bom não mentir nunca, né? Mas assim, não dê exemplos que você não quer que o seu filho aprenda, porque ele vai aprender conforme o exemplo. Não adianta você chegar para ele e falar um sermão, falar aquele falatório que começa a falar e não acaba mais. Vai falando e o menino já começa a ficar assim, já e quer tampar os ouvidos, o pai tira a mão dos ouvidos, você vai ter que escutar até o final. Entendeu? Aí, o que acontece? Esse tipo de abordagem não vai ter tanta efetividade, porque o que importa muito mais para o ser humano é aquilo que ele vê o outro. Nós acreditamos na atitude do outro, e não nas palavras. Né? Quando você vê que a pessoa tem uma palavra compatível com a atitude, aí você acredita facilmente na palavra. Mas se você começar a perceber que as atitudes da pessoa são diferentes das palavras que ela usa para se referir a você ou coisa do tipo, a tendência é você acreditar na atitude que você vê e não nas palavras que a pessoa te diz, certo? Por exemplo, às vezes o pai nem tem... Estou dando exemplo só do pai aqui, né? Mas é todo mundo. Né? Eu vou falar o responsável. Né? O responsável, às vezes, vamos supor assim, ele está querendo construir na criança algum tipo de habilidade, entende? Mas ele não demonstra qualquer interesse por aquelas habilidades. Né? É o pai que quer que o filho desenvolva a habilidade de cálculo, mas ele não vê o filho não vê o pai interessado nisso. Entende? Então você tem que mostrar que você valoriza o tipo de atividade que você quer que o seu filho aprenda, certo? Então vamos para a próxima dica ali, né? Eu coloquei mostrar o mundo para a criança. Você não pode deixar a criança fechada demais. Sai para mostrar o mundo para ela. Leva ela para ver um trem longe, assim, alguma coisa, uma paisagem diferente. Mostra para ela, explica para ela as coisas, né? Uma coisa que ela nunca viu. Às vezes a criança passa perto de uma coisa que ela nunca viu, ela não sabe o que é, e o adulto perde a oportunidade de estimular a inteligência dela, explicando para a criança o que é aquilo. Vamos supor, a criança está passando assim na rua, aí vê lá um carro sendo guinchado. Aí ele não entende, por que, pai, aquele carro está puxando o outro carro, né? Às vezes o pai, isso aqui, isso aqui. Já nem explica para a criança, né? Ou talvez a criança nem pergunta, mas o pai pode perguntar. Pergunta assim, filho, você sabe por que aquele carro lá está puxando o outro carro? Aí o filho vai ficar, ué, pai, não sei, o que aconteceu? Né? Aí pergunta para o filho, por que você acha? Tenta dizer aí para o pai o que você pensa, por que aquele carro está puxando o outro. Aí a criança vai dar a explicação dela, entende? Aí você vai pegar o gancho da explicação dela para chegar na explicação mesmo. Ó, filho, talvez o carro tenha estragado, talvez quebrou alguma peça dentro dele. Você vai enumerando todas as possibilidades que podem ter feito aquele carro parar de andar para poder um guincho vir buscar ele, entendeu? Então olha só como coisas pequenas podem ser aproveitadas para que você estimule no seu filho a inteligência, a observação, o entendimento das coisas. Ele vai aprender a fazer uma leitura mais rápida da circunstância ao redor, entende? Outra dica aqui, ó, incentivar a imaginação dele. Uma coisa que você pode fazer para incentivar é pedir para ele te contar histórias, né? E você inventa uma história para ele. Filho, eu vou inventar uma história para você. Você inventa, conta a história de um cachorrinho que foi em tal lugar, que aconteceu tal coisa, e é isso, entende? E aí depois, agora conta, tem que ser uma história bem simples, uma história compatível com aquilo que a criança consegue compreender, entende? Aí pede para ele contar a história, você presta atenção na história dele, entende? Parabeniza, e assim sucessivamente, né? Pedir para ele também dar explicações, como eu falei, né? Filho, por que você acha que acontece isso? Né? Vamos supor que você vai lá e pesquisa por que chove, né? Você é adulto, pesquisa por que chove. Como é que acontece para a chuva existir? Aí você chega no seu filho, o dia que estiver chovendo, e fala assim, filho, você sabe por que chove? Aí, não, pai, por quê? É o seguinte, né, o sol ele aquece a terra, aí a água que está na terra ela evapora.
Aí ela chega a certa altura, o vapor para lá em cima, aí esse vapor vai se juntando, esse vapor vai ficando cada vez mais pesado, aí de repente ele começa a deixar de ser vapor, ele vira água. Aí ele cai na terra e molha a terra aí, ó, e aí você fala para ele, aí a terra fica boa para, vamos supor que se você vive na zona rural, né, para fazer a plantação, para plantar um milho, para plantar o feijão, entende? A gente precisa de chuva. Aí o que acontece? Você explica várias coisas para a criança, estimulando a imaginação dela, entende? E mostra também a relação da chuva com a plantação, né? Se você mora na cidade, você pode associar a chuva com outras coisas, né? Com um clima mais fresco, com um ar mais puro depois que chove, entende? Se deu uma enchente, você tenta, filho, por que deu essa enchente aqui na cidade? Aí deixa ele dar a explicação dele. Aí você pega o gancho da explicação dele e fala: ah, mas acontece o seguinte, que o pessoal joga lixo na rua, aí esse lixo acumula sabe aonde? Bem no esgoto. E é no esgoto que a água vaza para ir embora, para não acumular na rua. Só que como tem lixo lá dentro, porque o pessoal não jogou no lugar certo, aí a água não consegue passar e ela vai acumulando na rua e vira uma enchente. Olha só o jeito que fica aí, ó, a rua, né? Aí a criança já aprende um monte de coisa. Olha o tanto de coisa que ela aprendeu só dessa explicação simples que você deu para ela. E ela vai saber dizer muito facilmente isso para outras pessoas. Você estimulou a criatividade dela, a imaginação, certo? Bom, a última dica aqui é você criar dicas para que a criança supere os desafios que você for criando para ela. Crie pequenos desafiozinhos para o seu filho. Desafios de atividades físicas, desafios de atividades intelectuais, de cálculo, né? Como, por exemplo, comprar aqueles dominós, que em vez de ser dominó, ele é tabuada. E aí você tem que saber certinho, dependendo da idade que o seu filho tem, né? Aí você vai jogando e tem que saber a tabuada para jogar, entende? É muito bom aquele dominó de tabuada. Então, são coisas simples, entende? Mas você tem que criar desafios que o seu filho possa superar. Você não pode dar um desafio para ele que ele não consiga superar e ficar cobrando, porque ele vai ficar ansioso. Então, dê um desafio pequeno que ele consiga superar e comemore muito a superação do desafio. Aí depois você acrescenta um desafio um pouquinho mais dificilzinho. Aí assim sucessivamente, entende? São coisas básicas que você pode fazer. Oi? Tem até um comentário de uma mãe aqui que eu vou ler para você. Ela Beleza. colocou assim: meu bebê tem 1 ano e 3 meses e já brinca de encaixar peças. Não sei se tem a idade para isso, mas eu dou muito estímulo. Você pode responder para a gente? Pô, maravilha, maravilha. Se ele já está conseguindo com essa idade, então estimula, coloca ele para brincar de várias coisas, faz festejos quando você vê ele aprendendo coisinhas novas, entende? Por isso tem que observar bem o comportamento, igual eu falei lá no começo. Observa os detalhes, como você tem feito, né? Observando que ele já consegue montar as coisinhas e vai dando estímulo conforme ele for avançando, incentiva, fica feliz com o progresso dele. Porque, como eu falei, quando o ser humano ele se sente valorizado por uma pessoa importante, geralmente ele se dedica mais do que aquilo que a princípio ele iria se dedicar. Ele sente mais energia, mais empolgação para continuar fazendo e para continuar aprendendo. Então é exatamente isso. Uma coisa que eu também sugiro aos pais é que uma vez por mês façam pequenas reuniões com os filhos. Estoura uma pipoca, faz um suco, né? Faz uma reunião de família. Todo mês uma reunião de família para o filho falar o que aconteceu, para discutir sobre uma traquinagem que aconteceu, entende? Para discutir sobre o porquê que aconteceu aquilo, por que não pode acontecer aquilo, entende? Uma conversa bem séria, comendo a pipoquinha ali, todo mundo comendo. Uma conversa de boa, uma conversa simpática, mesmo quando for se referir a uma coisa séria que aconteceu em algum dia, entende? Para a criança perceber que os assuntos da família são debatidos, em vez de serem ignorados, né? Porque uma das coisas que mais geram problemas nas famílias é a não conversa sobre os assuntos importantes. Então tem assunto importante para conversar na família e às vezes a família deixa para lá, não conversa e isso acumula problema. É claro que não é todo tipo de assunto que vai poder conversar na frente das crianças.
Mas alguns assuntos de família é importante que a criança assista, a depender da idade dela, para que ela veja que os assuntos da família são conversados. E conversando, as coisas são entendidas mais facilmente. E entendendo melhor as coisas, os problemas ficam mais fáceis de serem resolvidos. E assim você vai desenvolvendo na criança uma habilidade socioemocional, entende? Habilidade para lidar com as emoções e com as demandas de debate, demandas de conversas sobre assuntos que às vezes são difíceis, certo? A habilidade para falar sobre assuntos sentimentais difíceis são indispensáveis para a criança crescer e se tornar um adulto funcional, um adulto sabe aquele adulto assim mais suave, que tem menos dificuldades emocionais? Então, é basicamente esse o propósito que os pais de hoje devem buscar para os seus filhos. Desenvolver adultos comunicativos e socialmente habilidosos, emocionalmente habilidosos, porque o mundo do futuro vai ser muito mais competitivo e vai testar muito mais as emoções, né, as condições psicológicas das pessoas. Nós estamos indo para um mundo muito frenético, um mundo para o qual nós ainda não estamos prontos e precisamos de pessoas, no mínimo, emocionalmente habilidosas para enfrentar essas demandas que estão chegando aí com a modernidade. Então é com essas palavras que eu encerro a minha fala e passo agora para a Ivolanda para a gente trocar ideia aí. Se alguém quiser comentar perguntando mais coisas, fique à vontade. Certo, olha, Tiago, nossa, aprendi bastante com você, viu? Pô, fiquei feliz, muito, muito obrigado. Muito aprendizado. E eu espero que as pessoas que entraram na live também, né, possam ter, assim, aprendido, porque foi muito rico o que você falou. E uma das coisas que você falou que me chamou muita atenção é que realmente o que está acontecendo nos dias atuais. Nós vivemos numa cultura digital. E se isso não estivesse acontecendo, não estaria normal. Então, assim, a gente vê que hoje as famílias passam por isso. A questão dos filhos, né? Às vezes, se perder ali com o celular na mão, se interter. E eu quero fazer assim, uma observação para os pais que entraram, né? As pessoas que entraram, que também podem passar essa informação adiante, para jamais não fazer do celular, das telas em geral, consolo, nem babá eletrônico, porque as crianças, como o Tiago falou, elas precisam de viver experiências, né? Elas precisam de contato com vocês mesmos em casa, no diálogo, nas brincadeiras. Gente, o brincar é tão importante para esse desenvolvimento harmonioso, desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social das nossas crianças. Então, é tão importante isso, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, tem hora que eu me deparo assim, com situações que eu fico, meu Deus, isso não está acontecendo, mas o pior é que está acontecendo. Mas eu falo assim, de forma que eu volto um pouco atrás, porque assim, a tecnologia, ela tem os seus benefícios, né? Assim também como tem os seus malefícios. É só cuidar desses exageros que a gente fala. Exageros demais, porque isso é que pode ser prejudicial, né? E principalmente em nossas crianças, que, como o Tiago falou, né? O desenvolvimento acontece tão natural. E se ela for bem estimulada em casa, seguindo esses passos que o Tiago falou, nossa, vai ser um adulto bem resolvido na vida. Então, foi incrível tudo que o Tiago colocou, foi muito bem colocado. Agora eu quero fazer uma pergunta, tá, Tiago? Pode fazer. Vamos bater um papinho até das 9 horas, faltam alguns minutos. Beleza. Tem dois teólogos, né? Tem o Piaget e tem o Vygotsky. Segundo o Piaget, o desenvolvimento cognitivo da criança é de dentro para fora. Nas questões as questões biológicas, né? E para Vygotsky, a criança aprende de fora para dentro, ou seja, ali no convívio social. Uhum. Então, na sua opinião, o que é que você tem a dizer a respeito? Assim? O que é que você acha dessas duas colocações? Jogou uma bomba na minha mão agora, mas vamos lá, pergunta boa. Bom,
Eu vejo mérito nas propostas de ambos, porém eu penso que eles pecam com a afirmação da totalidade, entende? De dizer é de dentro para fora apenas ou é de fora para dentro apenas, entende? Eu creio que é o seguinte, Piaget parte do princípio de que existem estágios de maturação do organismo em que aquela pessoa está mais sensível para aprender determinadas coisas. E, então, por exemplo, a criança no período sensório-motor, ele está sensível para aprendizados que são diferentes daquele que ele vai ter lá no pré-operatório, entende? Que depois ele vai ser diferente lá nas operações concretas e depois bem diferente nas operações formais. Então, em cada um desses estágios, ele está sensível para aprender habilidades diferentes e gradualmente mais complexas. O Vygotsky, ele parte do princípio de que o mundo externo, o meio sociocultural, ele estabelece as condições para que você aprenda as coisas. Né? E, considerando isso, eu não vejo incompatibilidade nas duas propostas. É possível você considerar que sim, o ser humano aprende conforme o estágio de desenvolvimento e maturação dele, porque esse estágio de desenvolvimento estabelece certos níveis de sensibilidade para aprender uma coisa ou outra, e aí, conforme ele avança no estágio, ele vai ficar sensível para aprender outras coisas mais complexas, e, ao mesmo tempo, ele está exposto a um meio sociocultural que estabelece oportunidades para que ele aprenda a partir daquela sensibilidade. Vamos citar um exemplo que foge um pouquinho. A criança que ela tem uma sensibilidade muito grande para aprender música. Isso é biológico, vamos supor. Vamos supor que ele tem um gene ali que deixe ele com o ouvido muito mais aguçado, entende? E muito mais preciso para perceber oscilações em notas musicais. Porém, vamos supor que essa criança não tenha a oportunidade de nunca estar exposto a aprender música. Ou seja, aprender música faz parte do meio sociocultural, entende? A oportunidade de aprendê-la. Agora, a sensibilidade para perceber notas musicais foi, vamos supor, determinação genética. Então, esse indivíduo, ele tem a determinação genética, mas se ele não tiver exposição a um meio sociocultural, ele não vai ter oportunidade de desenvolver qualquer aprendizado a partir daquela sensibilidade geneticamente determinada, entende? Então, assim, eu creio que eles não sejam autores incompatíveis, Piaget e Vygotsky, né? Eu creio que, na verdade, se eles pudessem dialogar, eles chegariam a consensos muito facilmente. Eu creio que os fã-clube dos dois que não se entendem, mas eu creio que Piaget estivesse se referindo à sensibilidade do nosso organismo para aprender certas coisas conforme nós avançamos na maturação. E Vygotsky estava se referindo às oportunidades de aprendizado que são disponibilizadas pelo meio sociocultural. E as duas coisas se encaixam perfeitamente sem qualquer incompatibilidade. Eu acho que não tem briga entre os dois, entende? Mas é errado o cara pensar assim, é apenas sociocultural. Vamos supor assim, um gênio como Leonardo da Vinci. Não dá para dizer que foi só produto sociocultural, que o cara chegou naquele nível de fineza de habilidades, entende? Tinha sim fatores orgânicos que certamente diferenciavam ele em termos de sensibilidade para aprender. Mas é claro que o Da Vinci precisou estar dentro de um contexto sociocultural para que esses aprendizados ocorressem, entende? Então, o meio sociocultural por si só, ele não faz com que o indivíduo desenvolva uma habilidade ou outra. Ele simplesmente oportuniza que o indivíduo que, ao se expor àquelas oportunidades, possa aprender. Enquanto que ao mesmo tempo, o indivíduo ele pode ter muita sensibilidade para aprender algumas coisas, mas ele não vai aprender se essa sensibilidade ocorrer sozinha, se não tiver um contexto que favoreça. Então, é necessário ter sensibilidade orgânica e contexto favorável. Entende? E todos nós temos muita sensibilidade para aprender muitas coisas. O ser humano ele tem uma neuroplasticidade incrível. É que nós desistimos de aprender as coisas conforme a gente vai ficando mais velho, entende? Mas o ser humano ele tem condições de continuar aprendendo e se sofisticando cada vez mais ao longo da vida, entende? O problema é justamente o comodismo.
Então, nós somos seres sensíveis para vários aprendizados. É óbvio que existem algumas pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis, por uma razão ou outra, às vezes uma variável genética, um acidente que aconteceu no parto pode deixar a pessoa menos sensível para aprender as coisas, ou às vezes justamente um acidente, vamos supor, neuronal pode gerar uma habilidade colateral na pessoa. Acontecem casos assim, né? São situações raras, mas acontecem, entende? Mas é importante que nós, pessoas medianas, né, nós temos uma sensibilidade mediana a muito aprendizado, que nós busquemos os contextos favoráveis, favorecer os contextos. Porque assim você se usufrui tanto do conhecimento do Vygotsky em relação às oportunidades disponíveis pelo contexto, pelo meio sociocultural, e também se beneficia sobre o fato de que nós somos seres que aprendemos a partir do processo de maturação. Você não pode cobrar que uma criança que está no estágio pré-operatório que ele tenha o mesmo desempenho de uma criança que está nas operações formais já, entendeu? Então, é muito importante. Independentemente do contexto, não vai ter como fazer esse tipo de cobrança na criança. Então, os dois autores são muito úteis e eu não creio que sejam incompatíveis. Né? Prontinho. Realmente, muito bem colocado aí, que você falou, tudo que você falou. E acho que agora, acho não, tenho certeza que já vai dar 9 horas. Vamos agora terminar nossa live. E, Aqui em Rondônia, vai dar 8 horas, aqui é 1 hora diferente de vocês. Vocês são 1 hora adiantados. O fuso horário é diferente. Uhum. Até que você me falou mesmo alguma coisa sobre o fuso horário. Uhum. Pronto. Então, assim, eu quero agradecer de coração a Tiago, mais uma vez, pela disponibilidade, generosidade de estar conosco. E, com certeza, virão mais oportunidades para a gente se encontrar em live, né? E, assim, eu Com quero agradecer de certeza. coração. Quero agradecer, Certíssimo. viu? Viu, Tiago? Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Porque nessa troca a gente aprende muito, né? A gente aprende muito um Sim. com o outro e isso é muito bom. A gente vai levar para a vida. Eu mesmo vou levar para a vida tudo isso que eu ouvi aqui. Tudo que eu aprendi aqui hoje. Colocar em prática também. Colocar em prática, porque além de profissional, também sou mãe, né? Então, vou levar para a vida, na prática, no dia a dia. Muito obrigada. Deus lhe abençoe, viu? Por tudo. Obrigado. Muito obrigado. Então, até mais, gente. Para quem assistiu aí, muito obrigado e até mais. Um abraço aqui de Rondônia para vocês da Bahia aí, que primeira vez que eu estou falando com pessoas da Bahia assim, dessa forma. Então, valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.